mais um episódio novo, segunda temporada para vocês que estão aqui prestigiando a gente. Gente, muito obrigada. Eu acho que vocês estão gostando do nosso conteúdo e a gente tem recebido bastante likes aí, hein, Will? Muitos likes, muitos comentários, muitos feedbacks. É isso mesmo. Excelente. Foi um prazer, né, estar com vocês aí nessa primeira temporada. E hoje nós estamos aqui em mais um dia de gravação aqui nesse estúdio na Austrália, diretamente da Austrália, né? Tá friozinho aqui na Austrália, não tá? Esfriou e vai esfriar mais. Vai esfriar. Será? Só que hoje o bicho vai esquentar. Vai esquentar? Hoje vai esquentar. Primeiro dia de temporada já vai ficar quente? Vai esquentar, tem muita fofoca. Tem muito quebra-pau. Começou! Não Gente, me belisca, a convidada tá me beliscando aqui. Não me belisca. Ei, Ó. lembra que a gente Não combinou mudou antes nada, de entrar gente. ao vivo. Segunda temporada, mas vocês viram que não mudou nada por aqui, porque tá tudo muito gostoso, tá tudo muito maravilhoso. Então, se você realmente tá gostando do nosso conteúdo, dá um like, compartilha com a galera. Se você quer saber histórias reais e oficiais, este é o lugar certo pra você se rechear, se inspirar e se motivar também, né? Afinal de contas, tem muita gente, a gente relembrou, vai no episódio anterior, que a gente fez aí uma mesa redonda com a turma toda aqui, a gente relembrou as histórias de pessoas maravilhosas. Já vou dar um muito obrigada pra todo mundo que esteve aqui com a gente nessa primeira temporada. E vamos que vamos, porque eu sou assim. Pra abrir a segunda temporada, eu já abro a segunda temporada com o melhor que essa Austrália. É isso, a Austrália só podia me providenciar. Mas ela falou, Sheila, é segunda temporada? Vamos que eu vou te mandar o melhor. Né? Eu já vou deixar só o meu amigo aqui se apresentar, dar um oi aí pra vocês. Fala, galera, estamos de volta, Intercâmbio Austrália Podcast. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, compartilha, dá o like, comenta, segue lá no Instagram, segue também o Instagram da Sheila, segue o meu e segue... Vou falar quem é que tá aqui. Vamos deixar ela se apresentar? Vai ou não Será vai? que vai já? Você que manda. Então agora, com vocês, essa pessoa sensacional que todo mundo já conhece, Fê Gasal. Gente! Que honra! Eu tô muito feliz, é sério que eu tô fazendo parte dessa segunda E temporada. abrindo, hein, Fernanda? Porque, Os olha... dois pés na porta, assim, ó, bum. Ai, gente. Não, Fê, eu não tenho obrigada, nem amor. palavras. Obrigada por você estar aqui com a gente. Nossa, vai ser legal. vai ser Você bom. se segura aí, rapaz. Você Não, se não, segura. Eu quero escutar tudo. Eu tô animada, Ah, Primeiramente, Fê, apresenta aí pra quem não te conhece, pra quem não teve essa honra e esse prazer de conhecer essa mulher. Eu vou deixar ela se apresentar, porque hoje vai ser muito bom. Essa é sempre aquela pergunta que a gente fica, gente, como eu me apresento, né? Bom, como aqui a gente tá falando de intercâmbio, meu nome é Fernanda Gasal, vocês podem me chamar de Fê, acho que a gente vai entrar numa grande conversa aqui, vai ficar íntimo, então me chama de Fê, já vamos quebrar essa cerimônia toda aí. Bom, eu tô na Austrália desde 2016 e eu vim com um grande desejo de realmente mudar a minha vida, né? Antes, quando eu tava no Brasil, eu tentei fazer várias coisas na minha vida acontecerem. Elas não necessariamente fluíram da forma como eu tinha imaginado. E aí, quando eu cheguei ali perto dos 27 anos, eu falei, o que eu vou fazer agora? Como eu não conseguia ver uma saída, eu falei, como eu posso fugir para o lugar mais longe? E aí vim parar na Austrália. Uau. Bom, basicamente hoje eu tenho o privilégio de, depois de muitas coisas acontecerem, que acho que a gente vai entrar nessas histórias aqui, mas hoje eu tenho um privilégio muito grande de poder trabalhar com algo que me traz muito propósito. Eu sou uma pessoa muito movida por propósito e eu tenho uma escola online de desenvolvimento pessoal feminino e eu também... atuo de forma bem ativa nas redes sociais, podcasts, levando mensagens mesmo de encorajamento, desenvolvimento pessoal e compartilhando demais sobre as experiências que eu tenho o privilégio de viver na vida. E basicamente é isso. Olha, essa pergunta é sempre difícil, né? É sempre difícil. Isso que eu ia falar. E eu ainda ensino as pessoas sobre comunicação, mas olha como a vida é. A gente também tem um grande desafio quando a gente fala da gente mesmo. E a gente se renova, né, Fê, também, né? Sempre. A gente se renova, acho que esse é o desafio, né? Onde eu sou, quem eu sou agora, né? Acho que esse é interessante. Eu tô aqui Exatamente. admirado como ela fala bem. Meu Deus, como a dicção é boa, como ela se apresenta bem. Fica aí, como é que me pergunta? Eu tô aqui tentando aprender com a ator, gente. Tô tentando aprender, é muita responsabilidade estar aqui. E é muito bom escutar você falar. Obrigado por gente. aceitar o convite. Obrigada de coração. Fê, mas vamos lá. Você veio em 2016 pra Austrália. Por que você veio, assim? Por que te deu esse? Falar, eu tô indo pra Austrália por quê? Por que não foi Canadá? Por que não foi Estados Unidos? E por que fazer esse intercâmbio? Essa história, ela começa, obviamente, antes, né? Uma grande revelação...
começando do começo, eu no Brasil tinha me formado em administração de empresas, eu sempre tive um espírito empreendedor, assim, muito latente dentro de mim. Então, eu sempre tive desejo de empreender. Eu tive a oportunidade de trabalhar perto de sabia que você era empreendedores. Formada em administração. Não sabia. E eu comecei com um desejo de empreender em qualquer área. Eu nem tinha uma área de interesse específico. Mas como, principalmente, ali entre a época de fazer faculdade, sair da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com um empresário que ele era muito incrível. Ele me inspirou demais no sentido de alguém que não tinha nada e construiu uma história de muitos resultados positivos, com uma índole incrível, um caráter incrível e transformou não só a vida da sua família, como muitas pessoas que cruzaram o caminho dele. Ali começou uma sementinha muito forte, que foi me inspirando a querer empreender. E além disso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, com muito desejo de aprender mesmo, e principalmente sobre a vida e história das pessoas. Então, era sempre isso que mais me atraía. E uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar era história de empreendedores. Então, logo que eu saí da faculdade de administração de empresas, eu trabalhava na época eu fazia estágio na Kraft, que era uma empresa de alimentícia, né, americana. E aí eu falei, olha, eu tô vendo que aqui provavelmente não vai ter uma oportunidade de efetivação e eu também não sei se exatamente é o que eu queria, mas eu tinha um grande desejo de poder empreender. E eu tinha uma amiga que se formou comigo que ela era da área de moda, ela era estilista, inclusive, e a gente vivia conversando sobre a gente começar um negócio dentro da área de moda. E logo em seguida, depois da faculdade, eu comecei um e-commerce de roupas e acessórios femininos com essa amiga. E na época é muito engraçado, porque hoje é tão bonito falar um e-commerce, mas o que a gente fazia, a gente era tipo sacoleira mesmo. Aí a gente ia pra São Paulo, comprava um monte de coisa, passava madrugada, voltava, etiquetava, né, passava, criava look, fazia ensaio, fazia todas as áreas de tudo. E basicamente o que eu fazia eu colocava tudo no meu porta-malas, e em todo lugar que eu ia que tinha gente, eu levava as roupas e comecei a vender dessa forma. Então, esse foi um dos primeiros empreendimentos que eu me envolvi. A gente teve essa empresa por 5 anos. E nesse meio tempo, eu fui fazendo outras coisas, porque eu ainda estava me descobrindo também. Então, eu trabalhei como corretora de imóveis, eu também trabalhei com marketing multinível. Então, eu estava sempre em busca de uma oportunidade, de conseguir dar certo em alguma coisa. E agora que eu vou começar a chegar no que me trouxe até a Austrália. Nesse período de busca, eu tive que me deparar com inúmeras fragilidades e fraquezas minhas também. Eu vi que eu pude perceber que eu tinha uma autoestima muito baixa, então eu não tinha uma segurança em mim mesma. Eu realmente não acreditava lá no fundo que eu era capaz. E eu acabava me envolvendo em vários projetos, mas nenhum eu ia até o fim. Então, eu sempre acabava me boicotando, né? Eu não tinha muitas referências perto, pessoas que eu pudesse pedir conselhos e ser influenciada. Então, eu fui criando e alimentando por muito tempo essa crença de insuficiência, incapacidade, de comparação extrema com outras pessoas. Então, por mais que eu empreendesse, eu não conseguia viver do meu próprio negócio, né? Era uma coisa que por fora as pessoas achavam que eu estava super bem sucedida, mas por dentro eu sabia que não necessariamente aqueles frutos estavam sendo gerados. Eu sabia que era porque eu não estava fazendo o suficiente, mas eu também não sabia como fazer diferente. Resumo de tudo isso é que chegou um momento em que eu sabia que eu precisava mudar aquilo. E eu não sabia exatamente como mudar aquilo dentro do negócio. Eu sabia que eu tinha algumas paixões que ele me trouxe, que principalmente o que eu mais gostava era quando eu tinha a oportunidade de conversar com as clientes e saber por que elas queriam comprar aquelas roupas, qual que era o evento que ela queria ir, e ouvir um pouco das histórias delas. E aquilo era o que mais me encantava. Então, a parte do atendimento ao cliente era o que me fascinava. Estar com essas mulheres e entender o que era importante para elas, quais eram seus sonhos e desejos. E foi aí que eu decidi estudar consultoria de imagem, marketing de moda, vitrinismo. Comecei a migrar um pouquinho mais tecnicamente, digamos assim, para a área de moda. E aí, logo em seguida, eu decidi que eu não queria mais continuar no e-commerce e que eu queria começar a atender clientes diretamente nessa área. Obviamente, eu não consegui começar a viver, né, dessa prestação de serviços tão em breve. Então, eu comecei a procurar um emprego também para que eu pudesse fazer ambas coisas ao mesmo tempo, ambos ao mesmo tempo. E nessa de procurar emprego, gente, eu não consegui emprego nenhum.
ninguém queria me contratar, né? Todas as portas não estavam se abrindo. E um dos grandes fatores é que eu não tinha inglês. E aí, eu me deparei, assim, com uma crise existencial muito grande, assim. A gente vai passar, né? Não foi nem a primeira, nem a última. Vamos continuar passando por várias. Mas, nesse momento, eu me dei conta, olha... Eu não sou velha, mas eu também não sou mais tão nova assim. Sim. Eu tava com 26 anos, quase para 27 nessa época. E um dos grandes desejos que eu tinha sempre foi fazer intercâmbio. Mas, com a gente vai se envolvendo com a vida, eu nunca consegui parar para fazer o intercâmbio. E eu também não tinha condições de parar tudo para simplesmente ficar um tempo fora. E foi nessa que, conversando com uma amiga da academia, eu falei, nossa, eu tô sentindo tanto desejo de, talvez, morar em algum lugar, fazer algum curso relacionado a negócios, aproveitar e aprender inglês também. E eu sinto que, se não for agora, depois vai ser tarde demais. Esse era o meu sentimento. E ela era dona de uma agência de intercâmbio na época. E ela falou, bom, eu posso te dar algumas direções, enfim. Eu falei, olha, mas eu não quero nem para os Estados Unidos, nem para Europa, que é para onde todo mundo vai, mais ou menos. Para onde será que eu vou dela? Você já pensou na Austrália? Eu falei, não, mas conte um pouquinho mais sobre isso. E aí ela contou um pouquinho, falei, olha, parece ser incrível, então eu vou para a Austrália. Dela, para onde você quer ir na Austrália? Falei, não tenho a menor ideia. Aí ela comentou por cima, tem Gold Coast, tem Melbourne, tem Sydney. E aí eu falei assim, tá, mas qual que é a diferença entre elas? Ela contou por cima, eu falei, acho que eu quero Sydney. Eu não procurei, eu não pesquisei. Eu sempre fui muito, é isso, vamos, né? E basicamente, em 3 meses, eu tava vindo pra Austrália. O que aconteceu... Foi rápido. Emendo? Não, bora. Emendo? Deixa eu só saber, da onde no Brasil você é? Sou de Curitiba. Fê, então só pra relembrar, quando você decidiu vir pra Austrália, você já era formada em administração de empresas? E o curso a área de modas que você se especializou foram cursos profissionalizantes ou foi algum bacharel, alguma faculdade? Foram profissionalizantes. Profissionalizantes, legal, joia. Profissionalizantes. Bacana. E eu ainda tava tentando me encontrar mesmo. Sim. E uma das coisas que eu pensei nessa época, inclusive, foi, como eu tava trabalhando com consultoria de imagem, falei, uma coisa que eu vou poder fazer lá também. Então, era o que eu tava mais ou menos pensando na minha cabeça. E sem pensar muito, e vou ser bem honesta, assim, o que mais me motivava é que eu sabia que eu precisava fugir daquela dor. E eu não conseguia mais ver como no ambiente, na vida, nos relacionamentos que eu tinha, eu ia conseguir mudar para algo muito diferente do que esses padrões que eu estava repetindo até então. Então, por isso que eu brinco que eu pensei, qual é o lugar mais longe que eu posso fugir? Porque uma das coisas que lá no fundo tinha para mim é, essa vai ser a oportunidade de recomeçar a minha vida e tentar ajustar coisas que eu sinto que eu não fiz da melhor forma antes. Quando você fala em dor, você fala essa dor de tá perdida mesmo. Dores pessoais, exatamente, de eu não sei no que eu sou boa, né? Eu não sabia exatamente do meu valor, eu tinha muitas e muitas inseguranças, eu já contei isso em outros lugares, mas eu também sofria bulimia, né? Eu tinha bulimia, que era mais um mecanismo que eu usava para compensar e tentar lidar com essas fragilidades emocionais que eu não sabia como endereçar, e eu sabia que eu precisava sair daquele ambiente, né? Era assim, eu preciso fugir para saber quem eu sou mesmo quando eu não tô nesse ambiente. Então, basicamente, isso foi o que me encorajou, assim, e eu nunca parei para pensar, nossa, como vai ser quando chegar lá? Eu só sabia que eu precisava ir. Nunca pensei demais. Ainda bem, né? Porque quando chegamos... Muito importante isso que você tá falando, porque muita gente vai se identificar com isso. Total. Até eu falando, eu já tô vendo uma história minha, assim, de coisas que eu falei, cara, tô me vendo em muitas coisas que você tá falando. Principalmente quando você fala, não sei exatamente o que eu quero fazer. Sim. Não sei no que eu sou bom. Realmente falo assim, eu sou bom nisso. E quando eu vim pra Austrália, eu sabia que a única coisa que eu tinha estudado era acting, né? E aí eu falei, cara, eu não sei fazer mais nada. Eu não sei fazer mais nada. E fiquei perdido por muito tempo. Falei, cara, não consigo fazer mais nada. Até que você começa a se reinventar, você começa a se dar a oportunidade de aprender outras coisas. E a Austrália é muito isso. E é muito Com certeza. Com muito certeza. legal você estar compartilhando com a gente. Não, eu tô amando saber de você também, porque é tão rico, a gente vai ver como a vida ela é uma eterna descoberta, né? Muitas vezes a gente fica tão bitolado mesmo em querer achar a resposta certa, né? Ai, qual é o meu propósito, né? O que eu realmente preciso, quero. Né, ter esse propósito. E é um processo de descoberta. E, inclusive, em cada fase da nossa vida, partes de nós vão vir à tona. E outras vão diminuir um pouquinho. E quando a gente se permite se libertar para
ir descobrindo quem você é em cada estação da sua vida, é quando a vida, inclusive, começa a ficar mais leve. E a gente sai desse aprisionamento de constantemente querer não só ter a resposta certa, mas a achar que o sucesso da vida é tudo isso, tá fluindo de forma perfeita. Todos nós temos o desejo de se sentir útil em alguma coisa, né? Fazer algo bem, né? Sentir que eu posso servir em alguma coisa. Mas eu acho que eu tô indo pro ponto que a gente vai chegar depois. Uhum. Mas Segura aí, dona Fernanda. Mas essa é a grande questão, inclusive, que veio nessa vinda da Austrália. E que Sim. começou quando essas respostas não estavam nem perto de ser claras. Fê, e quando você veio então pra Austrália, você veio pra aprender inglês. Esse foi o principal Então, propósito. Como que foi? Não, aqui vai começar. Ah. Bom, o meu inglês, vamos começar falando do inglês. O meu inglês era o típico intermediário do Brasil, que aqui é super básico. Certo. Tá? A gente sempre fala que tem intermediário. Então, mas eu não queria vir fazer inglês. Porque na minha cabeça, ai meu Deus, eu já preciso fazer algo além, eu não queria ir estudar inglês, eu precisava unir o útil ao agradável, enfim. E aí eu vim pra fazer um curso de business, Certo. né? Que depois eu vi que era o VET, entendi melhor quando cheguei aqui. Mas o primeiro curso que eu fiz, se eu não me engano, era Customer Engagement, Lembro, né? sim. De business. E aí, a princípio, eu acho que era 7 meses de curso. Então, eu ia fazer esse curso e meu maior intuito era aprender inglês vivendo mesmo. Tá. E você entrou mesmo? Você foi nesse curso? Você conseguiu? Fiz. Você fez um testezinho e conseguiu entrar nesse Fiz. curso? Aham. Que legal! Fiz. Que Aprendeu bacana. muita coisa? Não. Mas e Por que como que... você acha que você não aprendeu? Porque o curso era muito fraco, porque você não estava preparada. Vou falar pela parte principal, que é uma coisa que eu vejo hoje. Eu vim sem saber nada mesmo. Eu nem tinha um propósito especificamente com o curso. Faz sentido Ah. isso? E eu também não tive essa direção de como pensar de uma forma estratégica no intercâmbio de forma intencional. Mas você conseguiu provar o inglês necessário pra esse curso? Então, eu consegui, Tá. mas eu não sei como. Não sabe como é. Mas eu comecei no que, assim... Mas você Meu fala inglês inglês bem era- pra caramba. Meu Como que inglês você não era estudou? assim, era um inglês de sobrevivência. Eu não Tá. conseguia ter uma conversa, mas eu compreendia Sim, coisas, sim, assim, sim. sabe? Não era tão básico. Eu aprendia muito de viajar. Como eu já tinha viajado várias vezes antes, eu já tinha captado básicos de comunicação, Conversação. Sim, de sim. conversação. Mas não o suficiente pra conseguir desenrolar Desenrolar. uma conversa ou comunicar, contar uma história, enfim. Então, eu acho que isso ajudou, né? Porque a prova até escrita, eu lembro que tinha sido ok, eu passei no limite, mas quando teve a prova, tem uma prova que é oral, né? Que Sim. eles ligam e fazem, enfim. Eu consegui falar o básico, assim. Legal. Mas olhando hoje, assim, Sim. Que ano foi isso? Desculpa. 2016. 2016. 2016. Legal. E aí você fez então esse curso, certificado 3 em... Isso Você mesmo. fez na ILSC? Isso. Ah, tá. Porque Na eu acho que era o único que ILSC. tinha esse curso. Aham. Exatamente. E aí que começa a história, assim, né? Quando eu cheguei na Austrália, eu sabia que eu ia fazer esse curso, mas o que começou o que foi a parte mais importante, que eu acredito, da história toda de intercâmbio, foi que quando eu cheguei aqui, eu tomei uma decisão muito forte. Que eu ia fazer o melhor que eu pudesse, independente da circunstância que eu fosse viver, e que eu não voltaria para o Brasil enquanto eu realmente não sentisse que eu tivesse revertido aquele sentimento de fracasso que eu tinha dentro de mim. Sim. Então, eu queria realmente conhecer quem eu era e saber quem eu era, independente das circunstâncias, e como eu poderia me posicionar da melhor forma. E aí, a gente chega cheio de expectativas. Eu achei que eu ia chegar, eu já ia conseguir trabalhar numa empresa, talvez eu fosse começar a trabalhar já na minha área, Sim. enfim. E entendi que a realidade não era bem assim. Então, o primeiro trabalho que eu consegui foi de garçonete. E ali já começaram a acontecer muitas mudanças para mim. Uma das primeiras coisas foi que eu já tinha isso em mente, que ia fazer o melhor que eu pudesse, e entendendo um pouquinho de imagem, mesmo trabalhando como garçonete, e aqui eu vou trazer assim, uma coisa bem importante, a gente tem que aprender tudo mesmo. Tudo. Eu não tinha a melhor ideia como carregar uma bandeja, o nome dos cafés e tudo mais. E aqui vem um ponto que pode ser muito legal para quem está pensando em fazer intercâmbio, que eu queria aprender tudo.
mesmo que aquilo não fosse o que eu queria para minha vida, eu começava a assistir vídeos sobre, pedir ajuda de todo mundo sobre como eu poderia fazer aquilo da melhor forma. E como eu também não falava inglês bem, eu tentei compensar outras características minhas enquanto eu estava fazendo esse trabalho. Uhum. Então, eu tentava atender todos os clientes da melhor forma, de forma super carismática e ser o mais prestativa que eu pudesse, mesmo sem conseguir me comunicar. E outra coisa que eu fiz também que talvez seja um pouco diferente do que muitas pessoas fazem, como minha autoestima já não estava das melhores, como eu estava tentando começar a vida de uma forma diferente, e como eu tinha decidido fazer esse melhor, eu usava as melhores roupas que eu tinha para ir trabalhar de garçonete. Então, a gente tem um dress code, que é usar tudo preto, um tênisinho, o avental, mas mesmo assim, todos os dias eu me arrumava o cabelo, colocava uma roupa preta, a melhor roupa preta que eu tinha, né, adequada para o trabalho, obviamente, mas eu me preparava como se aquilo fosse algo muito importante para mim, realmente era, Sim. né? Mas aquilo começou a me diferenciar um pouco das outras pessoas que trabalhavam comigo. Porque muitas das meninas já não queriam aquilo, então ela ia com qualquer Desleixada. roupa, ia com a calça preta que já tava cinza, desbotada, enfim. E não tem problema, mas para mim eu sabia que eu precisava compensar o que eu não tinha ali para que eu pudesse aproveitar o máximo daquela oportunidade. E para ser muito honesta, eu era profundamente grata, porque naquele momento eu não me via conseguindo ter condições de conseguir outros trabalhos, então eu precisava fazer jus àquela Sim. oportunidade que me Olha abriram. que legal. E foi nesse café que aconteceu uma primeira grande oportunidade que eu tive na Austrália, uma primeira grande porta se abriu. Tinha uma cliente, eu conto essa história porque ela pode ser muito inspiradora para as pessoas. Tinha uma cliente que sempre ia no café e ela sentava na janelinha do café, abria o computador e ela ficava vendo editoriais de moda. E ela ia quase todo dia, e eu sempre ficava olhando e pensava, gente, quem é essa pessoa? E aí, um dia eu perguntei para uma das meninas que trabalhava comigo e ela falou, ela é a Emma, ela é editora de moda da revista Elle, aqui na Austrália. Falei, não acredito. E um dos grandes desejos que eu sempre tive foi trabalhar numa revista de moda. Tinha uma editora de moda do Brasil que eu super admirava. E de acompanhar ela, me veio o desejo de trabalhar numa revista de moda. Então, eu sempre tive o desejo de ter essa experiência. Então, quando eu soube que a Emma era editora de moda de uma revista aqui na Austrália, eu fiquei por semanas me preparando para ter coragem de falar com ela. Porque nesse meio tempo, já tendo começado a estudar o VET e também trabalhar lá, em paralelo eu estava procurando uma escola de moda aqui na Austrália. E tem uma escola que eu estava tentando aplicar e estava sendo um grande desafio conseguir ser aprovada. Um dos fatores era, inclusive, o inglês. E aí, nessa de ficar me preparando, um belo dia eu tive a coragem, respirei fundo, cheguei para falar com a Emma. E aí eu falei, oi, Emma, tudo bem? Bom, não sei se você já me viu aqui, meu nome é Fernanda, eu cheguei do Brasil há alguns meses e um dos meus grandes desejos é poder trabalhar numa revista de moda. Eu sempre quis ter essa experiência e eu queria saber se tem algum conselho que você poderia me dar ou tem algum caminho que você me direcionaria, algum curso que você acredita que seja essencial ou algo que seja importante eu me desenvolver para eu poder me preparar para essa experiência. E aí ela falou o seguinte, por que você demorou tanto tempo para vir falar comigo? Já faz muito tempo que eu te observava e via que você tinha alguma coisa diferente das outras meninas aqui. Uau. E eu com certeza posso te ajudar nisso. Faz o seguinte, me manda o teu e-mail que eu vou ver o que eu posso fazer e depois eu te aviso. A Emma me indicou para 5 revistas de moda. Ela me indicou para Marie Claire, para InStyle Magazine, para Home Decor, para Vogue daqui e para Men's Health. Uau! E de todas essas revistas, a InStyle respondeu, eu fui para entrevista e consegui entrar na InStyle Magazine. E foi tudo graças a essa conversa, mas principalmente, provavelmente uma coerência que ela já tinha visto, principalmente na minha atitude e comportamento, porque ela não sabia nada de mim, né? E mesmo assim, ela me deu essa indicação. E aí que eu comecei a trabalhar na InStyle Magazine. Pra quem tá aqui sabe, eu trabalhava de graça, então eu fazia estágio na InStyle 2 dias, o dia inteiro durante a semana, e todos os outros dias eu trabalhava no café e estudava à noite para que eu pudesse ter essa experiência. Uma experiência, olha que legal. E nesse meio tempo, eu tomei uma decisão também que foi transformadora, que eu queria poder acelerar esse meu processo de aprendizado e crescimento aqui. E como eu sabia que eu precisava desenvolver o meu inglês, eu não estava estudando inglês, eu tomei a decisão de que eu não ia escutar mais nada em português. Então, eu comecei a ouvir só
vídeo em inglês, ler livro em inglês, ouvir áudio em inglês, música em inglês, mesmo sem entender nada, para já começar a me familiarizar, para já deixar aquilo ir internalizando mesmo. E essa foi uma outra coisa que mudou demais para mim. Então, por exemplo, no primeiro ano de Austrália, eu praticamente não conheci brasileiros. Eu não saía com brasileiros, eu só tinha uma amiga brasileira. Porque eu queria estar em todos os ambientes e, no máximo que eu pudesse, entrar na cultura australiana mesmo. Para acelerar esse processo que eu já tinha perdido antes. E isso começou a ser muito transformador e foi o que eu acredito que conseguiu me alavancar um pouquinho mais nesses primeiros anos. Mas, enquanto eu trabalhava na revista... Gente, vocês vão me interrompendo. Não, a gente porque... não quer. Tá muito legal. Tá Vai bom, ver. Só não vi. Vai. Então, eu continuei trabalhando na revista. Continuei trabalhando no café, estudando e fazendo tudo isso, só que acabou que realmente começou a ficar muito apertado financeiramente, né? Tava chegando a época de renovação de visto e tudo mais, eu sabia que eu precisava de um trabalho que pagasse foi no primeiro ano? melhor. Isso foi no Tudo primeiro aconteceu ano. no primeiro ano? Tudo... Então você veio pra Austrália, esse curso era 6 meses, 8 meses? 7 meses. 7 meses. 8 meses, acho que era isso. 7 ou 8 meses, acho que 7 de curso, 1 de férias. E aí, então, você... trabalhou no café nesse período, foi nessa primeira Sim. etapa já que você conseguiu trabalhar. Isso mesmo. E aí, nessa primeira etapa, você já teve essa oportunidade na revista. Isso. E aí, dali que você começou a se preocupar com a renovação do visto. Mas você já estava engajada. Já Caraca, tava. foi rápido, hein? Foi rápido. Eu já bem tava. Mas rápido. esse que ela veio com atitude. Veio na garra. Com uma postura diferenciada. Veio na A garra. dica que ela passou aí, que ela estava preparada, ela estava pensando em sempre se destacar, não se destacar para os outros, mas se destacar para ela mesma, assim, né? Fazer algo pensado em você. Essa cobrança que você tinha, de, ai, que eu não consigo, que eu não sei no que eu sou bom, não era tanto uma cobrança externa, era mais totalmente interna, era você com você mesmo, né? Você não era para falou você tudo, provar Will. para alguém nada, Não. né? Eu não queria provar nada pra ninguém mesmo. Era só pra mim mesmo. Eu queria ver que eu tinha essa capacidade, né? Então, eu queria me ver num ambiente onde eu realmente não me preocupava com o que os outros iam pensar, qual que era o melhor que eu poderia fazer. E Ô, me Fê, conhecer. Você veio pra Austrália, você tinha quantos anos? 26. Você é muito madura pra uma menina de 26, você não acha? Porque você se fazer toda essa sua Exato. autoanálise no Brasil, com 25 anos... Chegar aqui com 26 anos e falar, meu, é isso que eu vou fazer. Porque assim, você enfrentou um VET no peito, mesmo sem ter um inglês, e eu tiro o chapéu pra isso, porque você fez acontecer, você concluiu. Se você falasse, não concluí, eu não andei pra frente, eu ia falar, você fez uma burrada, né? Mas se você segurou no peito esse VET e falou, já que eu não tenho inglês, eu vou correr atrás, e hoje eu sei o inglês que você tem, então você fala muito bem, nós vamos chegar nisso. Como você conquistou esse inglês, ela fala muito bem inglês. Sim. Mas foi muito madura com 26 anos. Da onde veio essa sua autoanálise, essa... Caraca, eu te conheço hoje, eu sei de tudo isso, mas, pô, 26 anos? Eu cheguei aqui também com 26, eu só queria saber de barbecue e já era. Não, é muito engraçado, porque eu não tinha essa percepção, né? E é engraçado ouvir de outra pessoa, assim. Porque... Sempre foi assim? Você sempre teve essa maturidade? Eu sempre tive... Eu sempre tive esse desejo... Se a gente voltar lá atrás, eu era uma menina que eu ia muito, muito mal na escola. Tá. Muito mal. E isso, pra mim, era uma grande frustração. Então, na escola, já começaram vários sentimentos de... Poxa, eu não sou boa em nada. Todo mundo consegue, eu não consigo. Então, assim, ali já começaram várias crenças de incapacidade. Eu sentia que tudo era muito difícil pra mim e eu tinha que me esforçar muito mais que as outras pessoas. Então, e ali, obviamente, eu comecei... Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a me cobrar muito. Porque eu falei, olha, agora sou eu por mim mesma. E como eu perdi meu pai muito cedo, eu não queria ser mais um peso, mais uma cobrança para minha mãe. Então, eu sinto que eu fui começando a construir um posicionamento mais independente. Eu trouxe uma responsabilidade muito forte de dar certo em alguma coisa. Pelo menos ter condições de tomar conta da minha vida, né? Para depois poder, quem sabe, cuidar da vida das pessoas que eu amo. E eu sempre fui muito sonhadora. Muito mesmo. Eu só não sabia como trazer esses sonhos pra vida real. Mas, assim, algumas coisas que eu acredito que me ajudaram a amadurecer muito foi... eu me casei quando eu tinha 21 anos. E essa foi uma experiência que me forçou a me desenvolver. Me forçou a realmente ter que amadurecer em determinadas coisas. Me fez
confrontar um pouco a vida real mesmo, né? E as consequências das nossas decisões, a importância de a gente ter clareza do que quer, né? A importância de quando a gente envolve outras pessoas nos nossos sonhos e nas nossas decisões também. E 1 ano depois de me casar, eu me divorciei. Então, o próprio divórcio, ele foi realmente uma experiência que me fez olhar e falar, Fernanda, a vida é real. Existem consequências, né? Não é um mundo da Disney. Vamos testar tudo, sim. E ali, depois dessa experiência, eu sinto que eu comecei a olhar a vida toda com mais, não seriedade, mas com propósito, de uma forma mais intencional mesmo. Antes disso, eu sempre estava nessa busca de conhecer e entender esses caminhos, né? Eu lembro que antes mesmo de vir para a Austrália, eu já tinha feito Mastermind, eu fiz o Mastermind do Napoleão Hill, eu vivia lendo livros e tudo mais, mas eu não conseguia aplicar isso de fato. Então, para mim, todo esse processo ainda era uma descoberta muito confusa e eu não tinha essa percepção de mim mesma, assim, por falta de referência mesmo. Mas foi engraçado que você falou da maturidade. É uma coisa que eu olho hoje com outros olhos, mas naquela época eu só sabia que eu queria conseguir dar certo e fazer a minha vida ter mais valor, assim, né? Encontrar esse valor através da minha vida. Show de bola. Show. Então, foi Fê, isso. então nessa renovação de visto aí, tava nessa empresa, né, ali, trabalhando 2 dias de graça, ralando Isso. no hospitality ali, que a vida como ela é, real e oficial. E aí teve que renovar o visto. Renovou, você fez o quê? Você renovou para estudante ainda? Eu renovei para estudante ainda. Renovei para estudante que você ainda. estudou? Aí foi um próximo, Leadership Management. Leadership Manager, Isso. Então, aí eu continuei no VET e nesse período eu sabia que eu precisava conseguir melhorar as condições financeiras. E aí eu comecei a procurar um novo trabalho e eu consegui um trabalho de bartender. Tá. No Rooftop Bar que tem ali perto do Opera House, ali no The Rocks. E ali começa uma nova experiência, porque mesmo quando eu fui para entrevista, eu realmente consegui o trabalho porque tinha sido a indicação de um amigo e o gerente que fez a entrevista, eu acredito que ele falou, coitadinha, essa menina tão simpática, vamos dar uma oportunidade para ela? Porque eu lembro que eu não conseguia entender nada que ele perguntou na entrevista, mas eu lembro que eu queria demais uma oportunidade. E por ele ter dado essa chance, e era um bar que, inclusive, eles só contratavam pessoas que falavam inglês fluente ou que eram nativos de inglês mesmo. Uau. Porque é um bar muito turístico e eles prezam muito pelo atendimento. Tá. E um atendimento com excelência. Então, quando aquela oportunidade me foi dada, eu falei, eu preciso fazer jus. Eu preciso mostrar pra ele que ele... Não tava errado. Ele não errou nessa escolha, né? E eu preciso honrar o voto de confiança que ele deu. Então, mais uma vez, o que eu fiz foi... Eu comecei em todo o meu tempo livre, o que eu fazia era estudar tudo sobre cerveja, vinho, como colocava cerveja, como servia isso, como servia aquilo, todas as palavras. Eu passava o dia inteiro assistindo vídeo do YouTube pra aprender isso. E eu decidi que eu ia realmente Ser a melhor honrar bartender dessa aquela oportunidade. E é engraçado, porque a minha motivação não era eu quero ser a melhor bartender. Eu só quero honrar o voto de confiança que alguém deu pra mim. Sabe? Era isso. O que me moveu nunca foi eu quero ser a melhor nisso, eu quero ser... Nunca foi. Era realmente eu tava num processo que ele era totalmente pessoal e eu queria conseguir entender que eu tinha capacidade. Que interessante, hein? Então, todas as minhas motivações eram sempre pessoais. Que Para que eu interessante. conseguir... E nesse processo, foi quando eu comecei a me conhecer. Porque em todas essas experiências, foi quando eu comecei a me olhar com outros olhos, né? Então, ali que eu comecei a entender, poxa... eu consigo atender as pessoas com alegria, com carisma. Eu me importo com o que os clientes falam. E isso, poxa, isso tá me ajudando no trabalho. Não era porque eu tinha melhor técnica, porque eu entendia melhor sobre qualquer coisa de hospitality, sobre os pratos ou sobre as bebidas. Era porque eu, quando tava lá, era totalmente presente e tava disposta a fazer tudo o que fosse preciso. Fernanda, precisa limpar tal coisa? Pode deixar que eu faço. Alguém pode atender, mas eu faço. Então, eu realmente comecei a me posicionar de uma forma muito proativa para onde eu pudesse ser útil. E foi isso que foi me ajudando mais, e foi principalmente por uma necessidade pessoal, e não pelos outros, né? E principalmente por gratidão àquela oportunidade. Mas logo em seguida que eu comecei nesse bar,
a Coca-Cola lançou uma promoção para toda a Austrália, para os principais bares da Austrália. Sei dessa história. E essa promoção era os bares que mais vendessem a cerveja Samuel Adams, que é uma cerveja de Boston, né, americana, iriam ganhar uma viagem com tudo pago para Boston e conhecer o CEO da Samuel Adams e no Red Sox, enfim. E aí lançaram o nosso bar, foi um dos bares que estava também concorrendo, estava participando dessa promoção. E aí eu falei, uau, imagina só conseguir ganhar isso. Eu nunca nem cogitei que eu conseguiria ganhar. Mas para me desafiar, eu falei, como que eu posso fazer tudo que eu puder para vender essa cerveja também? E para, sabe, contribuir nessa promoção. E aí, lá fui eu estudar tudo sobre a Samuel Adams. Qual é o tipo de cliente que toma? Qual é o nível alcoólico? Enfim, tudo. E aí também, eu comecei a ver... analisar os clientes. Então, eu começava a analisar o perfil dos clientes. Aí, quando eu via que era um cliente que já tinha o perfil de Samuel Adams, eu ia lá, explicava e tal. Então, eu comecei a me treinar muito nas competências de vendas. E, além disso, como eu queria aproveitar o máximo daquela oportunidade, todo mundo que não queria trabalhar, que queria dia de folga, final de semana de folga, eu comecei a pegar shift de todo mundo. E, então, eu trabalhava todas as horas possíveis que eu tinha e comecei a... Durante uns 2 meses, nem aparecia na linha lá de competição, mas quando passou uns 2 meses, eram 3 meses de competição, no segundo mês, meu nomezinho começou a aparecer lá. E aos poucos eu fui crescendo lá na competição, do bar, e a grande verdade é que eu, no fim, ganhei a competição. Primeiro lugar? Primeiro lugar. E aí... Eu não, gente, pela graça de Deus mesmo, assim, mas eu realmente me dediquei, mas foi assim, como eu posso fazer isso da melhor forma? E eu comecei a usar as capacidades e competências que a gente tem o tempo inteiro pra tudo. Fê, aquilo me esse primeiro lugar era só do local que você trabalhava ou era do concurso inteiro, de todo mundo que tava participando? Não, era do lugar que eu tava. Então, o que aconteceu? Eles escolheram alguns bares, né? E cada bar decidiu quem iria nessa viagem. O bar que eu tava decidiu dar pra pessoa que vendesse a maior quantidade de Samuel Adams. E eu não sabia disso na época, que os outros bares não eram igual. Quando eu ganhei a viagem e fui viajar, era eu e donos dos outros, ou quem eram os diretores e gerentes dos outros pubs da Austrália. Sim. E eu também fui a única mulher e a única que não era australiana que ganhou a competição e que foi nessa viagem. E ali foi eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta, caraca, a gente tem capacidade de fazer as coisas quando a gente se dedica, se propõe a fazer isso, né, se entrega, e foi uma experiência incrível. Eu fui para Boston com tudo pago pela Coca-Cola, conheci o CEO da Samuel Adams, a gente fez tour pela cervejaria, enfim, foi uma experiência super incrível, e na volta disso, logo em seguida, agora eu vou acelerar essa parte pra gente já chegar onde estamos. O meu ex-partner, ele recebeu uma proposta de emprego que ficava em Port Macquarie, que é uma cidade no interior da Austrália. Uhum. E ele veio conversar comigo, olha, eu recebi essa proposta de emprego, o que você acha? Falei, olha, eu acho que seria incrível, porque tudo que eu mais quero é poder começar o meu próprio negócio, e aqui em Sydney, com tantos compromissos de trabalho e tudo mais, eu não consigo me dedicar a isso, não tá sobrando tempo. E lá eu conseguiria diminuir um pouquinho meu custo de vida e seria possível. Então a gente decidiu ir, e aí a gente se mudou pra Port Macquarie, e aí lá eu consegui 3 empregos que eu trabalhava pra sobreviver mesmo, pagar o básico das contas e a escola. Eu tinha que continuar indo pra Sydney para fazer os assessments, para fazer tudo. Então, 1, 2 vezes por mês eu tinha que ir para Sydney ainda. Eu conversei na escola, consegui continuar estudando à distância, mais indo para os assessments. E nas madrugadas foi quando eu comecei o meu negócio, na época ainda de consultoria de imagem. E é aqui que as coisas começaram a acontecer. O bicho pega. Então, vamos pra parte boa. Vamos lá. Então, como foi essa primeira experiência aí? Qual foi a sacada? Como você começou mesmo? Porque a gente tem bastante coisa pra explorar. Como que você começou? Com o que você começou? Armou essa gangue. Que é uma gangue. Como que foi? Foi muito desafiador, porque
eu tinha que olhar o que eu tinha ao meu alcance. Uhum. Como eu fui morar numa cidade do interior e eu queria trabalhar com consultoria de imagem, lá era muito limitante eu conseguir atender clientes. Inclusive, porque, para quem sabe, gente, Port Macquarie é uma das cidades com o maior número de idosos da Austrália. As pessoas adoram se aposentar lá. Então, eu pensei, como vou atender clientes aqui? Não tinha muitas possibilidades. As estatísticas não eram as melhores. Então, eu pensei, bom, a única coisa que eu poderia fazer seria online. O que vinha, o próximo desafio. Eu sempre fui uma pessoa super reservada. E, para mim, aparecer nas redes sociais era um grande desafio. Mas o meu sonho, ele era muito maior naquele momento. Então, eu falei, eu vou ter que fazer. É isso ou é isso. Então, eu abri um Instagram de consultoria de imagem e comecei aí compartilhando parte da minha história, parte daquele momento da minha vida, né? E comecei a oferecer um serviço de consultoria de imagem online, que na época, Uma pausa, gente... Fernanda Gasal. Como foi seu primeiro compartilhamento no seu Instagram de imagem? Gente... Acho que nunca ninguém te perguntou isso. Acho que isso você não compartilhou. Nem eu lembro. Na verdade, eu lembro. O que eu fiz foi... Eu fiz um post no meu Instagram, que era um Instagram pessoal, falando, pessoal, a partir de agora estou entrando num novo momento da minha vida, né? Vou começar este Instagram. E criei um novo. Justo. E aí, o meu primeiro post foi morrendo de vergonha, basicamente contando essa história que eu contei pra vocês. Aham. Então, eu vim pra Austrália, o que eu queria muito era poder trabalhar com isso aqui. Me mudei agora pra uma cidade do interior e eu vou ter que fazer isso online, porque aqui, E você Eu contei começou isso. focando ainda falando português ou falando já inglês? português. Português. Eu comecei português. Eram muitos desafios, então eu falei assim, deixa eu facilitar, vou começar no português. E aí, eu comecei aí compartilhando um pouquinho do que eu sabia sobre consultoria de imagem. E como um dos meus trabalhos era numa loja de roupa australiana, eu aproveitava essa oportunidade para, inclusive, falar um pouquinho sobre o que as pessoas na Austrália usavam, né, o que eu via na loja. Na loja, eles me deixaram trabalhar um pouquinho como stylist e visual merchandiser também. Então, eu ia lá e mostrava como que eu montava os looks e tudo mais. E comecei a compartilhar assim. Um dos outros trabalhos que eu tinha também era de cuidadora de cachorros. E aí vem uma outra coisa que foi um grande impulsionador nessa fase. Quando eu cheguei em Port Macquarie, eu decidi organizar tudo que eu queria para mim dali em diante. Então, como que eu vou aproveitar o melhor dessa oportunidade de estar aqui nessa cidade do interior? E aí eu construí o meu primeiro vision board. Né? Que é um quadro dos sonhos. E eu me empolguei muito nesse vision board. Ele ficou gigante, ele era uma parede inteira da sala, onde eu coloquei todos sonhos e coisas que eu gostaria de viver e realizar, para que de forma intencional eu pudesse aproveitar aquela oportunidade que eu estava tendo lá no interior. Já que era para estar lá, qual é o melhor que eu posso fazer aqui? E nessa, cuidando de cachorros, eu recebia cachorros na minha casa, de pessoas que iam passar as férias lá e não tinham com quem deixar o cachorro. Uma das clientes que foi buscar o seu cachorro lá, precisou entrar na minha casa para fazer xixi. Ela falou, será que eu posso entrar para fazer xixi? E quando ela tava indo pro banheiro, ela passou na frente de um escritóriozinho onde eu ficava trabalhando e viu o vision board. E aí ela falou, o que é isso aqui? Falei, esse aqui é meu quadro dos sonhos. Dela, e o que são essas fotos? Tinha um monte de foto de moda, né? Eu tava começando a trabalhar com consultoria de imagem, tinha um monte de coisa nessa área. Falei, então, é que eu sou consultora de imagem, trabalhava com isso no Brasil e tal. Dela, você não vai acreditar. Você é tudo o que eu tava procurando. Como assim? Ela, então, eu sou dona de uma revista de lifestyle aqui na Austrália e faz muito tempo que a gente tá procurando uma stylist aqui nessa região, porque todas as vezes a gente tem que contratar alguém para vir de Sydney até aqui. Uau. Será que você não gostaria de talvez ser stylist para nossa revista e produzir os conteúdos editoriais que a gente precisa aqui para essa região? Eu fiquei processando ali. Eu falei, claro. E aí ela falou, olha, então eu vou te mandar para fazer uma entrevista com o nosso editor da revista, e aí a gente vê se funciona ou não. E isso funcionando, a gente gostaria que você escrevesse um próximo editorial que a gente precisa sobre moda outono, principalmente nessa região. Lembrando, gente, que nessa época o meu inglês ainda não era bom. Eu nem sei como ela teve a ousadia de me propor aquilo. Eu também, se tem uma coisa que não é o meu forte é escrever. Eu nunca tinha escrito nem em português, quem dirá em inglês. Eu fujo de responder e-mail. Mas naquele momento falei,
que oportunidade é essa? Falei, deixa comigo. E lá fui eu estudar sobre como escrevia um editorial de moda e que dirá em inglês. Não tinha e que ainda dirá... o ChatGPT. Não tinha. Você ia ter que fazer por você mesmo. E, enfim, eu fiz a entrevista com ele, eles aprovaram e eu escrevi um editorial de moda para essa revista na época. E aquilo foi mais uma coisa que o tanto que eu tive que estudar para poder escrever esse editorial foi me dando também conteúdos de coisas que eu ia compartilhando no Instagram. Porque eu tive que fazer pesquisa sobre tendências, eu tive que me movimentar para fazer aquilo se realizar. Isso é sensacional, tipo, a mulher nunca tinha entrado na sua casa. Nunca. Não tinha Então nem por que fica a moral da história. Nunca negue um xixizinho na sua casa. Pode mudar a sua vida. E aqui, eu queria até aproveitar e compartilhar algumas coisas que eu vejo hoje como lições, assim, dessa fase da minha vida. Uma delas foi realmente me permitir sonhar e visualizar próximos passos. Porque o que mais me motivava era olhar para um futuro e pensar, hoje eu posso fazer alguma coisa para me aproximar disso, né? Ter um sonho. Acho que isso nos dá uma visão para a nossa vida. E não necessariamente você ficar amarrado naquele sonho, mas se permitir descobrir o que queima no seu coração. Sim. E assim, para sonhar a gente precisa ter muita coragem, de verdade. Outra coisa é que eu comecei a olhar para esses sonhos e pensar, como que a Fernanda que já vive isso, o que que ela faria com essa vida que ela tem hoje? O que ela faria com o dia que ela tem hoje? O que ela faria com esses trabalhos que ela tem hoje? Como ela viveria hoje? Porque eu continuava cheia de inseguranças, continuava cheia de medos, continuava cheia de incertezas. E aí, o que aconteceu quando eu cuidava de cachorros é que eu não usava qualquer coisa para cuidar de cachorro. Mesmo que ninguém fosse me ver, ninguém me via o dia inteiro, eu estava sozinha em casa. Mas eu já começava a me vestir como aquela CEO que eu queria me tornar. Como meu objetivo era construir aquele negócio de consultoria de imagem, eu imaginava como que a Fernanda, que é a dona dessa empresa, que é a CEO dessa empresa, como que ela se vestiria para trabalhar hoje? Né? O que ela escolheria? Então, obviamente, eu colocava uma roupa confortável para estar em casa, mas eu não colocava qualquer coisa. Então, eu já começava a projetar aquela realidade no meu dia que não tinha nada a ver com o que eu queria viver. Né? Então, quando ela chegou lá, o que eu acredito que ela fez foi só achar uma coerência em aquilo que ela estava vendo naquele quadro dos sonhos com a pessoa que ela tinha visto, né? Porque ela pôde ver o todo, acredito eu. Uhum. Cara, isso é sensacional o que você está falando, porque hoje em dia a gente escuta muito, até a minha própria esposa fala, não, tem que ir assim, não pode sair bagunçado, vai que você encontra um diretor ou algo do tipo. Mas para você ter esse insight vindo de você mesmo, é algo assim... normal, tipo. Não veio de mim. Então, aqui vem uma coisa muito importante. Isso tudo não veio de mim porque eu sou uma pessoa super incrível e assim... Não foi. Foi porque eu continuava trabalhando no meu desenvolvimento pessoal. Então, tudo que eu ouvia, que eu lia, eu comecei a buscar livros nessa área, vídeos nessa área. E eu ainda estava querendo desenvolver o inglês. Então, eu passava o dia inteiro, enquanto cuidava dos cachorros, enquanto eu ia fazer... Vendo, ouvindo... Vídeo de desenvolvimento pessoal, assim, por osmose, trazendo isso pra minha vida e aplicando. Então, qual foi o grande diferencial que eu vejo, e é uma coisa que continua sendo pra mim, e é o que mais eu adoro quando eu vejo em outras pessoas, é só essa curiosidade e um coração ensinável mesmo, assim, sabe? Não é porque a gente é super incrível, muito pelo contrário. Nossa, se eu começar, tem muito mais coisas a desenvolver do que isso, mas era um desejo muito grande de mudar, né? Então, Agora fala da gangue, quero falar da gangue. Então, calma aí, mas aí, não, deixa ela contar a história. A gente tá com o tempo estourado, mas eu quero tudo. Não, eu quero tudo. Não foi fácil trazer essa mulher aqui, não. Eu quero tudo. Pergunta tudo. Porque, gente, às vezes eu me empolgo, eu preciso que vocês vão me balizando. É porque, assim, eu já conheço a história da Fê e pra mim, tudo que ela tá vivendo, pra mim, não é novidade nenhuma, porque eu também vivo. Além de ter aprendido com ela, eu aplico todos esses métodos que a Fernanda, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, pra mim é um filme. Eu tô só aqui apreciando, porque eu só tô validando tudo que ela tá falando, porque pra mim é muito normal o que ela tá falando, com certeza. Mas, Fê, aí você teve essa questão dessa oportunidade, você tava trabalhando como consultora de imagem, teve essa questão, ainda você tava lá no interior, e vamos falar da gangue, vai? A gangue já foi logo em seguida? Não. O que veio depois Então, disso? o que aconteceu? Nesse período,
eu comecei a atender clientes de consultoria de imagem online, Tá. né? Nessa época, faz 6 anos atrás, não tinha pessoas oferecendo consultoria de imagem online. Você tinha que ir na casa da pessoa, fazer o guarda-roupa e tudo mais. Então, eu tive que começar a criar uma metodologia, Sim. achar uma forma de oferecer esse serviço. Então, eu lembro que, na época, eu comecei a divulgar mesmo para as pessoas e convidando para que elas me ajudassem a desenvolver. Eu queria oferecer o serviço, mas aquela era a limitação. Então, eu comecei a atender clientes que estavam em vários lugares do mundo mesmo. E ali eu comecei a ir ajustando forma de oferecer esse serviço, mas principalmente foi aí que eu comecei a ver que o que eu mais gostava de fazer com essas pessoas não era falar do estilo, eu não queria ficar falando de look do dia, eu não queria mostrar onde eu comprava roupas, eu não queria falar disso, eu só queria falar de tudo aquilo que eu tava tendo oportunidade de aprender para me desenvolver e levar isso para essas mulheres. Porque quando a gente conversava sobre a consultoria de imagem, a gente entrava na parte pessoal e o que eu queria ajudar elas, construir o vision board delas. Eu queria ajudar elas a começar a mudar determinadas coisas no seu comportamento e na sua comunicação para viver aquilo desde já. Então, o meu coração começou a queimar mais por isso, e aos poucos as pessoas começaram a me procurar mais pedindo ajuda nisso do que necessariamente na consultoria de imagem. Então, foi aí que eu decidi começar a fazer uma transição, né, e não oferecer somente isso. A parte da imagem era um pedaço do que eu fazia, e eu comecei a querer compartilhar tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ir vivendo, colocando em prática na minha vida e que estava funcionando. Sim. Então, não foi uma forma estratégica. O que aconteceu foi que tudo que eu estava aprendendo e aplicando na minha vida, eu comecei a compartilhar nas redes sociais também. Tudo. Independente do que fosse. Comecei a ensinar sobre vision board, compartilhar sobre vision board. Aí, o primeiro curso que eu gravei foi de vision board, totalmente despretensioso. E aí, depois disso, quando chegou a oportunidade de mudar de volta pra Sydney, isso foram 2 anos, tá, gente? Só pra não parecer que foi do dia pra noite. Foi uma construção, assim, não era simples, foram muitos desafios, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu passava por muitos altos e baixos, eu ainda me sentia muito insegura, não tinha relacionamentos, eu não tinha comunidade, eu não tinha pessoas com quem eu conversava sobre isso. Caramba. E por começar a perceber essa necessidade para mim, eu comecei a buscar essas pessoas também, né? Onde eu poderia encontrar essas pessoas? Então, eu comecei a contactar pessoas que estavam em Sydney, para que nessas vindas que eu vinha para ter que estudar, eu aproveitava para encontrar essas pessoas. E notando essa dificuldade, eu falei, como que eu posso começar a criar isso, então? E nesse momento, foi quando começou uma fase, eu não sei se vocês vão lembrar, as queimadas na Austrália. Lembro. De 2019 para 2020. As queimadas começaram em Port Macquarie, muito perto da minha casa. E a gente estava planejando mudar para Sydney já depois de alguns meses, mas como as queimadas começaram a se alastrar demais e para perto da nossa casa, a gente já ia provavelmente ter que evacuar de qualquer forma. E a gente começou a acelerar essa mudança. E aí, nessa mudança às pressas, eu tive que vir para Sydney, inclusive antes do meu partner na época, para já começar a organizar as coisas, ele ainda tinha que continuar com o trabalho dele lá, e nessa época, eu tinha acabado de lançar um curso que era sobre imagem pessoal, né, e esse curso foi super desafiador, porque eu já sentia que eu queria falar sobre mais coisas, mas necessariamente eu não me achava competente o suficiente para parar de falar de imagem e falar sobre desenvolvimento pessoal. Só que nesse curso, quando eu fui começar a atender essas alunas, eu comecei a ver ali que ficou escancarado que elas não só gostavam da parte de imagem, mas aquela não era a prioridade, como elas queriam muito mais de todo o resto que eu estava dividindo. E aquilo me encorajou a mergulhar e começar a desenvolver um outro programa, que hoje é o Super Self. E que veio... A gangue! Oh. E aí começou essa gangue de mulheres incríveis.
É curioso você contando tudo isso, porque realmente tem muito mais detalhes, né? E eu não queria eu tô tentando ser objetiva, mas não trazer de uma forma simplista, porque muitas vezes as pessoas acham, é porque ela tem um superpoder, porque ela é incrível. E definitivamente não é. Era realmente um desejo genuíno de poder compartilhar tudo que eu tava tendo o privilégio de aprender, né? E falar, gente, meu Deus do céu, isso tá me ajudando demais. Eu acho que pode ajudar vocês também, deixa eu compartilhar. Então, era realmente um coração queimando por compartilhar coisas que trouxessem propósito para a vida das pessoas também, para que elas pudessem viver mais, né? E principalmente fora do país, me motivava muito falar com pessoas que estavam morando fora do país, porque a gente se perde completamente quando a gente sai. Quando a gente chega num novo país, é assim, é como se você nascesse de volta, né? E muitas pessoas se perdem nesse caminho. E eu sinto que eu só não me perdi de uma forma muito brusca, porque eu tava com essa decisão muito grande de me encontrar da perdidão que eu já tava lá de trás. Sim. E então isso é o que queimava o meu coração. E foi aí que começou o Super Self, que na época era um projeto que eu tinha um desejo muito grande de ajudar as mulheres de uma forma mais estruturada e cheia de encorajamento Quando e que nasceu o força. Super Self, primeira versão? Ele nasceu em março de 2020, foi a primeira turma. A primeira, aham. A primeira Antes turma. desse, você chegou a fazer um bootcamp, não foi? Ou foi O bootcamp foi depois, depois, tá. ainda. Foi depois da primeira o versão. O bootcamp foi depois. E quando ele nasceu, ele já nasceu nessa versão que é até hoje? Com todos os subjects, com todos os assuntos? Ou você fez alguma adaptação? Eu fui adaptando com o decorrer dos anos, mas a estrutura era a mesma. Era. E qual foi a sua sacada, assim, de... Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, quais são os assuntos que o Super Self, ele aborda? O Super Self, ele aborda desenvolvimento pessoal. Então, antes de tudo, é autoconhecimento. Então, primeiro, clareza. Clareza em quem você é e o que você realmente quer. Depois que você começa a entender isso, quais são os sonhos e coisas que queimam no meu coração. É realmente um despertar para você se permitir sonhar, mas não sonhar com qualquer coisa. Entender o que para você Tem sentido. faz sentido sonhar. Quais são os sonhos que você veio para sonhar, inclusive, porque nós já temos todas essas pistas dentro de nós. E junto com isso, começar a ter uma clareza maior de talentos, dons, talentos e habilidades, que é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm e que era a minha maior também. Depois que você começa a entender o que você gostaria de viver, possíveis sonhos que você tem, é como se posicionar para viver isso desde já. E aí que eu entro em questões sobre imagem pessoal, comunicação, posicionamento e relacionamentos. Então, a gente entra em clareza pessoal, depois posicionamento através de imagem, comunicação e como se relacionar com as pessoas para você poder acelerar esse processo para viver tudo isso. Muito legal. Você tem noção, assim, que você fez um projeto voltado para as mulheres, mas que você também influenciava na vida dos homens? A gente sabe depois que você entrava nas lives lá. Daí a gente eu acompanhava. Eu nunca tive noção, inclusive até hoje não tenho. É uma coisa muito engraçada. Mas inclusive, eu gosto de não ter essa noção, sabe? Porque eu não sou motivada, hoje principalmente, eu não sou motivada por mim mesma. Agora que as pessoas vejam que eu sou tudo isso, ou tudo que eu compartilho. Isso, inclusive, é uma coisa que me constrange muito. É só um desejo muito grande de compartilhar e a gente crescer junto. Porque eu, inclusive, cresço demais com as pessoas que participam do Super Self. Eu, inclusive, preciso de todas elas, porque tem um monte de dons, de skills, de capacidades, competências, histórias que eu não tenho. E eu amo isso do quanto a gente cresce quando a gente tá junto. Como eu passei muito tempo sozinha, e foram muito tempo na minha vida inteira sozinha, eu valorizo demais relacionamentos e as oportunidades que a gente tem juntos de crescer, né? A gente só precisa estar nesse ambiente que alimenta o melhor de si, né? Porque o oposto acontece também. Quando você tá num ambiente que não favorece, exatamente, ou enfim, que não te encoraja, não te mostra outras possibilidades, né? Ou que muitas vezes não reconhece coisas sobre você, você tende a acreditar que aquilo é tudo. Então, por eu começar a ver essa importância dos ambientes e dos relacionamentos, foi que eu amava cada vez mais trazer as pessoas para perto através do Super Self. É um projeto assim, sensacional. Eu acompanhava ali na beirada, porque minha esposa ela é viciada. Faz parte dessa gangue aí. É a droga. É maravilhosa. Então na veia já é. Vai falar mal de uma da gangue pra você ver. Não tem como. Tudo. E aí, eu
que eu acabei fazendo conexões com pessoas do Super Selfie, com a Jula de Brisbane, com a Sim. Pá da Argentina, com a... Uau, e aí, uau. Todo mundo. Quantas mulheres já não vieram aqui, né? A Mai veio aqui, que é Super não, Selfie. todas elas. Eu falei, cara, que lugar sensacional que criou para essas mulheres. A E aí Evelyn. ficava, e aí? Quem é que vai criar para o homem? Quem é que vai... será que eu entro? Será que eu faço? Mas, meu, tanta coisa que envolve. Você Olha, acaba- vou dizer, só preciso de um representante masculino, viu? Só Porque- pra você saber. Bom, esse lugar é um lugar de convites. Na primeira vez que Olha. ele veio aqui ele ficou. Eu imagino que e ele, todo mundo que vem, daí manda mais um convite ainda. Já aproveita esse monte de talento que tem aqui. Porque é sensacional. Até mesmo o Vision Board, na casa tem, o Vision Board até tá lá. Inclusive, tem uma história do pedido de casamento que tem a ver com o Vision Board também. Fê, você tem noção de quantas vidas você já transformou? Quantas mulheres saíram, né, de um status congelada ou de não reconhecimento? Você tem noção de quantas vidas você já transformou ou você não tem essa noção? Você perdeu essa noção? Eu realmente não tenho essa noção. E de volta, assim, é tão engraçado quando falam isso, porque o meu sentimento, assim, eu não tô fazendo mais que a minha obrigação, sabe? Não é assim, nossa, eu estou super impactando. Agora, assim, eu sou muito grata, eu vejo nisso uma grande oportunidade, e eu vejo todos os dias vidas sendo muito transformadas, né? Eu sei que não é só através de algo que eu compartilho, né? Não é porque eu tô fazendo essa transformação. O que mais pega mesmo, eu acredito que é essa decisão que as pessoas tomam e essa entrega, né? Eu acho que o que eu faço, sim, não só ficando aqui numa falsa modéstia, eu acho que eu crio um ambiente que favorece isso e que encoraja muito isso. Então, assim, o que eu sinto que eu mais faço no Super Selfie é encorajar as pessoas incansavelmente, né? E eu acho que quando a gente tá num ambiente que nos encoraja, o melhor de nós vem à tona. E aí, o reflexo são muitas pessoas contagiadas mesmo. E isso é uma grande bênção, assim, é um grande privilégio. A Evelyn veio aqui, ela falou que ela também largou, né, o trabalho dela e hoje ela vive da internet por uma motivação do Super Selfie. E a gente teve várias mulheres. A Mai veio aqui e eu tenho vários cortes que eu poderia tirar das pessoas. A Lismara veio aqui, rasgou seda também, que falou que através do Super Selfie foi renovada. Eu tenho uma live inteira falando sobre o Super Selfie no feed da Fê, falando o quanto a minha vida foi transformada. Se eu estou aqui hoje é porque eu realmente fiz o curso Super Selfie e a Fernanda não me deu um empurrão, ela me deu um pontapé e falou, vai minha filha, porque você pode fazer isso. E toda vez que eu encontro ela, não tem como eu não mencionar, eu já agradeci milhares de vezes pelo que você fez na minha vida e pelo tudo que você já fez na vida dessas mulheres, né? Eu poderia ficar aqui mais uma hora falando, Fê, das maravilhas e dos benefícios que foi você ter essa sacada, colocar tudo isso num curso e realmente é Super Selfie, porque a gente, cada assunto, vou falar em português, né? Cada assunto que você aborda ali nos traz um despertar diferente. Pra mim, assim, foi transformador. Eu, com muito orgulho, falo que eu sou uma Super Selfie de carteirinha, né? Eu sou uma embaixadora do Super Selfie, for free, forever, porque isso foi um marco na minha vida, você sabe disso, e você sempre vai ser um marco nas milhares, né? Já são milhares de vidas transformadas? São milhares de vidas transformadas, eu tenho certeza. E a gente, assim, quer saber um pouquinho, assim, do que vai vir, Fê, porque você sumiu, você tá numa transformação aí interna, né? Sim. Sim. Sempre você vem do seu jeitinho, nos impactando no silêncio, né? O que você fala, você nos impacta. Quando você se silencia, você também nos impacta, porque o seu silêncio impactou muito de nós também. Fez a gente também se silenciar para algumas coisas e olhar para dentro da gente também. Só que a gente tá super curioso. A gente tá morrendo de saudade, né? De te ver aí nas redes sociais, mas a gente tá respeitando esse momento porque a gente tem certeza que se isso tá acontecendo, tem um propósito. Mas a gente quer muito saber o que tá vindo aí. Porque a gente tá morrendo de saudade da sua volta. E tá todo mundo, sempre as pessoas sempre perguntam de você pra mim, e eu falo, Fê, tá bem, vai, né, eu sei onde você pode encontrar ela, tem hora marcada e tem dia, se você quiser encontrá-la, tem hora, mas a gente queria saber de você, o que tá pra vir aí, o que a gente pode esperar aí da Fê? A Fê já sabe ou a Fê tá respirando fundo, como que é? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas respostas já, assim, sabe? Eu já tenho alguns direcionamentos. Uma coisa que é importante até pra responder isso é que eu levo muito a sério o fato de se expor,
né? E, de certa forma, influenciar pessoas, né? Eu sou super influenciada por pessoas que eu sigo, o que as pessoas consomem, o que elas falam. Não tem como, isso interfere no nosso comportamento, no que a gente acredita, no que a gente faz. E aquilo, muitas vezes, traz influências positivas e outras nem tão positivas, né? E eu levo muito a sério isso. Eu levo muito a sério as coisas que eu falo, o que eu tô compartilhando e como isso tá chegando para as pessoas. Então, eu valorizo muito essa questão da coerência, assim. O que eu tô compartilhando tá coerente com a minha vida mesmo? E teve um outro ponto que eu comecei a perceber também em determinado momento, que só para que as pessoas possam entender. Eu cheguei num ponto, gente, em que eu trabalhava 7 dias na semana, praticamente 24 horas por dia. A minha vida era fazer isso. Não só tá compartilhando, mas que eu estudo demais, eu leio demais, eu participo eu tenho, né, mentores e tudo mais. Tem noção de quantos cursos você já fez na sua vida? Incontáveis, Eu incontáveis. Esse é sempre o primeiro investimento que eu faço, né? Então, eu compartilhava tudo que eu estava fazendo. Só que eu comecei a perceber em um determinado momento, por comentários cheios de amor, obviamente, mas que as pessoas falam, meu Deus, você faz tudo isso. Nossa, porque você é super busy. Nossa, porque, sabe, quase como que uma pessoa inatingível, inalcançável, e como se o que eu estivesse vivendo era a representação do sucesso. E assim, sinceramente, pra mim, não é a representação do sucesso viver assim. Claro, a gente vai pagar preços exigem sacrifícios. Todas as fases da nossa vida, qualquer coisa que a gente queira fazer, né, qualquer resultado que a gente queira, a gente vai ter que sacrificar outras coisas. Só que aquilo estava sim trazendo muitos resultados nisso, mas tinha muitos preços que estavam sendo pagos por isso. E quando eu vi que as pessoas estavam idealizando aquilo como uma vida de sucesso, aquilo me veio como um alerta muito grande. Muito grande mesmo, porque eu falei, eu não quero ser referência nisso. Eu não quero ser referência de estar sempre busy, resultado de sucesso, né? Ou de só ter determinadas conquistas ou resultados profissionais resultado de sucesso. Ter burnouts e não ter tempo para cuidar ou sair com pessoas que eu gostava, nunca ter tempo para sair com as minhas amigas. Eu não estava achando que tudo isso era sucesso. Eu entendo que aquilo foi um período necessário, que eu sou muito grata. Mas o que eu comecei a sentir, principalmente no último ano, foi que estava na hora de começar a reajustar esse tipo de realidade. Só que é uma coisa que a gente não muda do dia para a noite, porque nós temos padrões de comportamento. Imagina para mim, eu era a pessoa que levei tanto tempo para começar a sentir que eu fazia alguma coisa bem. Quando eu comecei a notar que algo estava funcionando, aquilo começou a se tornar parte de mim. Entrar no fluxo, no processo para fazer. E continuar abraçando mais coisas, né? Eu pegava todas as oportunidades profissionais que surgiam, né? E como eu tinha muita paixão e propósito no que eu faço, eu comecei a perder o discernimento de qual é a hora de parar. Como colocar limites. Então, isso começou com uma reflexão. Eu fui reajustando coisas aos poucos. Depois veio, principalmente, me aproximando mais de Deus e compreendendo sobre o real valor da minha vida e como eu melhor poderia usar, né, todos os conhecimentos, dons, talentos e oportunidades, privilégios que eu tive. Todos esses recursos que eu tenho, qual é a melhor forma de usá-los? E o que foi o grande estopim também foi, eu olhava para os meus dias e pensava, tudo isso que eu faço, eu poderia fazer muito melhor, em menos tempo e ter mais vida se eu conseguisse canalizar isso onde eu realmente contribuo. Então, eu cheguei em um momento em que tudo que eu aprendi eu queria compartilhar. E não tem nada de errado. É maravilhoso a gente compartilhar as coisas, a gente dividir. Mas será que eu realmente precisava compartilhar tudo? E aí, eu tive que entrar num processo de reflexão comigo mesma para entender, onde eu de fato agrego e contribuo. É claro, a gente pode ajudar em várias coisas, mas eu não preciso me envolver em ajudar todas as coisas, criar soluções para todas as coisas. Então, eu tive que entrar numa reflexão sobre quem é a Fernanda agora. Então, como eu estava falando sobre essas estações e mudanças de vida, eu queria saber quem é a Fernanda agora. Porque muitas coisas que antes me moviam já não me movem mais. Hoje, ter mais qualidade de vida me move muito mais. Hoje, pensar em priorizar, construir a minha família,
tá anos-luz acima de qualquer propósito profissional. Eu amo o que eu faço e vou continuar fazendo, mas eu sabia que dependia de mim de volta colocar os limites. Uhum. Porque se eu não colocasse, ninguém ia colocar para mim. E nesse período, eu cometi vários erros pessoais e tudo mais. Então, foi esse processo de pensamento que me fez decidir, inclusive, e cair na realização. Falei, eu me tornei escrava da vida que eu criei. Como que eu vou romper essa escravidão? Precisa ser uma carta de alforria mesmo. E não vai ser desacelerando, porque eu comecei desacelerando. Mas quando eu não tava lá, eu continuava. E vem o sentimento de não tô fazendo o bem, né, também, quando você... Não, exatamente. E outra coisa, assim, eu valorizo muito o tempo das pessoas. Muito mesmo. Imagina, se alguém tá me assistindo, a pessoa tá deixando de estar com a família dela, ela tá deixando de fazer alguma coisa que é importante pra ela, ou ela tá escolhendo isso, dentre outras coisas. Se é pra ela usar esse tempo comigo, que eu compartilhe algo que de verdade vai agregar. E não só uma coisa que talvez vá ser mais ou menos, mas não vai fazer grande diferença. Então, eu comecei a levar muito a sério a responsabilidade sobre o que eu iria compartilhar, né? E aí, chegou no momento em que eu decidi que, não, eu preciso parar, porque eu preciso de silêncio. Eu continuando com o ritmo de vida que eu tinha e querendo fazer essas reflexões, não batia conta. Não batia, porque eu não conseguia desacelerar minha mente, eu não conseguia ter tempo de qualidade com Deus. Era tudo contado. E eu sabia que eu precisava de mais tempo com Deus, inclusive para entender o que Ele esperava de mim nessa nova estação. Inclusive para entender coisas que eu precisava curar para me preparar para esse novo momento. E inclusive porque, como eu levo muito a sério em eu falar sobre coisas que eu vivi, eu não me achava naquele momento digna de ficar compartilhando determinadas coisas que eu não necessariamente estava vivendo. Então, por isso, eu comecei desacelerando e depois eu decidi realmente parar por um tempo. E é engraçado que muitas pessoas falam, o que você está planejando? O que você está preparando? E por quase todo o tempo, foi nada. Eu realmente não estava estrategicamente pensando, nossa, quando eu voltar vai ser isso. E vou aproveitar e compartilhar uma coisa. Eu, inclusive, cheguei a procurar emprego nesse meio tempo. Porque eu peguei e falei assim, Deus, me mostra onde eu tenho que estar e onde eu realmente vou agregar, né? O que faz sentido para a minha vida aqui e agora, nessa nova estação. E outra coisa, eu não tenho apego a estar nas redes sociais, as pessoas saberem quem eu sou e tudo mais. Eu, inclusive, preferiria uma vida sem isso. Não que eu seja super famosa e todo mundo saiba que eu sou. Mas a gente se expõe, né? E eu queria, né? Inclusive, cortar mal pela raiz. E aí, a grande pergunta que eu me fiz nesse período foi, quem é a Fernanda? Quando ela não tá no Instagram, quando ela não tá no YouTube, quando ela não tá falando de super selfie, quando ela não tá se envolvendo e querendo ajudar outras pessoas e tudo mais. Quem é ela? E eu não sabia essa resposta. Então, eu não tinha pressa de voltar enquanto eu não soubesse essa resposta. E eu também não tinha uma direção de para onde eu estava indo enquanto isso não ficasse claro de volta. E por maior parte desse período, para quem não sabe, eu fiquei, acho que deu mais ou menos uns 4 meses que eu fiquei offline, né? Às vezes aparecia um pouquinho, outras não. Mas é porque eu estava muito mais comprometida em entender esse novo momento e voltar com algo que fosse coerente de fato, que fosse agregar no lugar onde eu deveria estar, do que simplesmente continuar fazendo a mesma coisa. E aí a gente se depara com os nossos padrões. Eu precisava quebrar esses padrões. E eu nunca cresci tanto na minha vida como nesses últimos 4 meses. Pra ser bem honesta, como esse último ano que eu me permiti, por dar muito medo você entrar nesse processo quando coisas estão funcionando. Sim. Né? Eu não tinha uma vida ruim. Inclusive, eu era muito feliz com o meu trabalho. Eu tenho amigos incríveis. Eu tinha um relacionamento extremamente saudável. Então, assim, não estava ruim a vida. Mas lá no fundo eu sabia que algumas coisas estavam na hora de serem encerradas e que eu precisava me preparar para algo novo. Então, foi honestamente isso. E foi agora, nessas últimas semanas, e nesse meio tempo também, gente, eu tinha acabado de mudar para uma casa nova. Eu decorei de volta um apartamento inteirinho, eu tinha terminado meu relacionamento. Tava, assim, uma fase de muitas coisas novas. E eu, nesse processo sensível mesmo, compreendendo esse novo, e logo em seguida, esse apartamento que eu tinha me mudado, ele foi vendido.
E eu não consegui uma nova casa por 3 meses. Por 3 meses eu tive que colocar todas as minhas coisas em uma storage e aprender a pedir ajuda, aprender a ser ajudado, né? Não ter o seu espaço, né? Eu tive a oportunidade, e assim, ó, hoje tá sendo muito legal contar. Durante o período, eu não entendia tudo isso. Eu não conseguia entender. Eu ficava, mas para que isso tá acontecendo? O que eu tenho que aprender aqui? Eu tava buscando essas respostas, mas nenhuma delas estava clara. E hoje, olhando para trás, a melhor coisa que aconteceu para mim nos últimos tempos, mais do que qualquer uma dessas oportunidades que aconteceram, foi me permitir ter esse momento de silêncio para compreender essas respostas. E a gente muitas vezes não entende a quantidade de riqueza e propósito que existe nos nossos momentos de dor e de perdidão. Tem uma coisa que eu falo, inclusive, no Super Self, que é a gente precisa se perder para se encontrar. Né? E a gente vai se perder em várias fases da nossa vida, né? Quantas vezes a gente não fala, depois que você se torna mãe, né? Quantas mães não falam, quem sou eu agora? Eu não me reconheço mais. E muitas vezes a gente fica apegada, inclusive, a quem a gente era antes de ser mãe. E a gente esquece que não sou mais a mesma mesmo. Né? Eu pego algumas bagagens disso, mas eu preciso me permitir descobrir quem eu sou nessa nova estação e como eu quero viver isso. Lembrando que a gente não controla as coisas, porque a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente é cheio de fragilidades, a gente não é tão autossuficiente, independente como a gente imagina. E isso é uma máscara que a gente constrói por muito tempo para não ter que encarar muitas coisas internas que a gente precisa descobrir. E eu acho que a coisa mais... o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama é se permitir constantemente ser um aprendiz de si mesmo, né? E entender que a gente vai mudar. E que bom. É bom a gente mudar. Sim. Coisas funcionaram para nós, que maravilhoso. A gente pega os aprendizados e traz para essa nova estação. Então, resumindo, o que me veio nessas últimas semanas foi tudo isso que eu tive a oportunidade de viver assim, visceralmente, na pele nesses últimos meses, me trouxeram muitas lições e aprendizados muito profundos. E eu tô com desejo de compartilhar e falar sobre isso, né? E fazer isso, inclusive, exige um reposicionamento meu nesse momento voltando. E é o que eu tava pensando, inclusive, poxa, como fazer isso da melhor forma, Sim. né? Porque eu não vou voltar igual e falando necessariamente sobre todas essas mesmas coisas. E uma outra coisa que eu me dei conta é que parece que a minha vida ela fica totalmente sem sentido quando eu não tô compartilhando esses aprendizados. Então, uma das coisas que foi o maior desafio para mim durante esse período foi não tá compartilhando as lições que eu tava tendo a oportunidade de viver nesse momento. Né? Para mim, eu não tenho problema em ser vulnerável, em falar das dores, em falar das perdas, em falar dos medos, dos erros, em pedir perdão quando errar e tudo mais. Isso não é o desafio para mim, né? Então, assim, depois, quando chegou um dia, eu me dei conta que, na verdade, o maior vazio que eu sentia era eu sentir que eu não estava usando essa dor para servir naquele momento. Foi o que, no fim, me veio a resposta, realmente, acho que na hora de eu procurar emprego, eu preciso voltar e fazer o que eu faço. Mas hoje eu sei que eu vou fazer isso de uma forma muito mais certeira, né? Assertiva. Inclusive, porque o que eu mais quero encorajar as pessoas é vivam a vida de vocês. Olhem para o que vocês têm. Você já tem esses dons, você já tem esses talentos, você já tem pessoas maravilhosas. Como você pode viver e apreciar isso da melhor forma? Como colocar limites, né? Porque a gente sempre vai ter mais coisas para alcançar. Agora, como colocar esses limites? Né? Se não for a gente, ninguém vai pôr também. E o tempo passa, né? Eu comecei a me deparar com questões que muitas alunas vinham, que eram... passei dos 40 e tanto, e agora que me dei conta que eu não constituí família, talvez eu nem possa ser mãe mais. Tudo isso começou a entrar em mim. Eu falei, poxa, eu sempre tive o sonho de ser família, de ter família, por que eu continuo adiando isso? Sim, porque assim, uma troca, né? Qualquer coisa exige que você se prepare para aquilo também e se posicione para viver isso. Então, foram várias reflexões profundas que hoje me vêm não só voltar e de forma extremamente intencional, e muitas respostas ainda não tenho, talvez quando forem assistir já vai ter. Já vai ter. E outra coisa é realmente o empreendedorismo que continua queimando no meu coração. Então, eu tô com ideias de negócio, eu tô com muitas coisas que eu sinto que meu coração voltou
e tá voltando com muita força. Então é bom, gente, é muito importante que a gente precisa pegar fôlego para coisas. Muitas vezes a gente quer só seguir o fluxo, mas a gente precisa desacelerar para ouvir de verdade. E a gente pega as grandes lições, não é na nossa correria do dia a dia, é se permitindo parar, confrontar alguns sentimentos e é no silêncio. Tem muita riqueza que vem do silêncio e é essencial para nossa vida. Hoje a gente vive muito barulho, muito excesso de informação. Se a gente não colocar esses limites, é muito fácil que a gente se perca. E daí quando vê, passou mais 2 anos, mais 3 anos. Então, dá uma freada se você sente que vale a pena, porque vale. É isso aí. Tá bom pra você, senhor? Coisa Tá linda. bom, Will, Pega pra essa você? Ai, Sensacional. gente. A gente tá com o tempo estourado, mas eu queria Me muito perdoa, gente, escutar. eu me empolgo, vocês foi- editem. Nossa, a gente nem de novo. A gente nem Quero respirou saber. aqui, mas só pra finalizar essa sua jornada aqui na Austrália, que veio, enfrentou aí seu VET aí, já foi que foi, pegou oportunidade, mesmo sem inglês, teve várias entrevistas, passou em todas, né? Construiu aí algumas coisas, tá desconstruindo algumas Sim. coisas pra criar coisas mais fortes ainda, né? Internamente, externamente, né? Nesse período também saiu sua residência, né, Fê? Também você já é uma residente aqui da Austrália, já é cidadã? Já. Cidadã, né? Família veio visitar Veio, também, né? A gente não veio. teve tempo de explorar a família, mas a família da Fê teve recentemente aqui, a Sim. mãe e o irmão, eles também viajaram, passearam. A Fê tá da melhor forma aí, desfrutando aí os cantinhos Sim, dessa Austrália, Com né? certeza, com certeza. E a gente só tem assim, pra encerrar, só mais uma pergunta, que é a nossa pergunta de ouro, né? Quer fazer, Will? Não, mano, pode mandar bala. Posso pode mandar bola? Fê, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, que daqui a pouco vai entrar um brinde ali, que a Fran tá louca pra dar daquela tacinha pra nós ali, pra gente brindar todo esse seu sucesso, né? A gente queria saber qual que é a sua recomendação. Você acredita que intercâmbio é pra todos? Não. Quer justificar? Não. Ah, Não é pra é. justificar. Up to you. Eu não acredito que é pra todo mundo, porque eu acredito que as pessoas têm propósitos de vida diferentes. É assim, todo mundo pode? Todo mundo pode. Mas até por acompanhar a história de várias pessoas, não necessariamente o permanecer, talvez, no intercâmbio seja pra todos. Agora, é uma experiência que você recomenda pra todos? Com toda certeza. Eu acredito que todas as pessoas deveriam passar por essa experiência, porque nada te confronta, te expõe, tanto como você fazer o intercâmbio. Legal, joia. E agora vamos lá, porque a produção tá agitada aqui. Gente, que coisa mais chique! Boa. Muito obrigada. Nesse quadro aqui, a gente só tem a agradecer. Esse brinde aqui é para representar muitas coisas, né? Aquela Fernanda que tava lá inquieta no Brasil e com 26 anos, com aquela maturidade, né? E falou, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso me autodescobrir. Você deu sim para você, veio pra Austrália, ainda bem, porque a gente teve a honra e o prazer de te conhecer, né? Por tudo que você passou e hoje também as pessoas pôde conhecer a sua história. Porque eu já conhecia pedaços, mas hoje a gente montou o quebra-cabeça, né? Porque Nossa! você sempre fala desses pedacinhos, então a gente contou aí numa linha do tempo melhor como tudo ocorreu, e eu acredito que sim, você ainda continua inspirando muitas mulheres com essa sua história maravilhosa de ir ser inglês, fazer acontecer, de ser a melhor, né, no que você faz, de estar presente. Acho que a melhor coisa é que você falou é estar presente. Se eu tô aqui fazendo esse podcast, eu tenho que estar presente aqui, tenho que ter pegado aí pelo menos umas 10 coisinhas do que você falou, pra estar presente aqui e colher também esses frutos. Então a gente pegou bastante coisa legal mais uma vez. Você sempre agrega na nossa vida, sempre. Eu tenho certeza que esse episódio pra quem não te conhecia, vai ficar mais apaixonada ainda. Pra quem não conhece, vai lá na Exato. Fernanda Gasal, procura, se inscreve, faz tudo, porque ela não parou. Sim. Ela só tá passando a marcha pra entrar de quinta e direto. Já, tô de volta Tá já. de volta. É isso aí. Tô de Ô, volta Fê, já. E esse ano foi um ano tão maravilhoso, né? Que acho que você tem muita coisa Muito. pra brindar. Eu particularmente, tô acompanhando aí de perto, né? A sua transformação, a sua mudança. Teve pessoas que já tinham visualizado o que você tá passando hoje, né? Inclusive foi a dona Ana, uma vez ela falou pra mim. Tudo que você tá passando hoje, ela já tinha me falado. E eu não vou dar spoiler, porque ela vai te falar depois, né? Oi! Mas Gente, muita tem- coisa que você tá Uau. vivendo hoje, pessoas já via isso em você, e a gente tem certeza que você vai transformar mais vidas ainda, mais vidas, com certeza, milhares de vidas de uma outra forma. A gente sabe disso, isso já tá acontecendo, né?
E então tudo isso aqui é pra representar essa jornada linda, gente. maravilhosa. E Fernanda, sabe aquela Fernanda lá do futuro, do Vision Board daqui 10 anos? A gente vai brindar ela aqui também. Yes! Vamos nessa! Gente, Obrigada, muito meu amor. obrigada! Sucesso, Essa Fê. história Obrigada. maravilhosa. Obrigada. Posso finalizar? Claro. Claro. Eu queria agradecer, gente, porque quando eu me apresentei, eu nem falei o quão honrada e feliz eu tô aqui. Eu admiro vocês demais, tá sendo maravilhoso demais. Assim, eu tô aqui babando, assim. Que lindo ver esse projeto vir à tona. E para finalizar sobre a jornada de intercâmbio, ela é uma representação da nossa vida, sabe? São fases diferentes, a gente vai ter que confrontar nossos medos, nossas inseguranças. Mas de volta, gente, independente da sua história, não tenha medo de dar os passos necessários, de ajustar a sua vida para viver da melhor forma. E siga acreditando e confiando que tem um propósito na sua história específica e que você pode fazer a diferença no seu intercâmbio também. Legal. É isso. Boa. Fê, Obrigada. onde que deixa o seu arroba para as pessoas que a gente não falou. @ em todos os lugares, YouTube, podcast, Instagram, fernandagasal.com. fernandagasal.com e o Instagram e os outros, Fernanda Gasal. Fernanda Gasal. Vocês vão achar em qualquer Show lugar. de bola. É Obrigada, pessoal. Obrigada, gente! Mais um aqui. Valeu, galera. Obrigada. Obrigada! Vamos brindar, né?